Sabe, eu tava lendo Isaías 53 e pra falar a verdade, esse é tipo o meu capítulo favorito da Bíblia. E é fascinante enxergar como tipo, cada vez mais que eu leio esse capítulo eu posso enxergar coisas novas nele, sabe? Eu poderia gastar horas e horas falando sobre como esse capítulo ele mostra a beleza de Jesus, mas eu queria gastar um tempinho falando sobre um versículo específico. Lá em Isaías 53, no versículo 5, fala bem assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz paz, a paz estava sobre ele. E aqui a parte importante: e por seus ferimentos fomos sarados. E como eu disse, eu poderia gastar muito tempo falando sobre como a beleza de Jesus ela é revelada nesses versículos, sabe? Mas eu acredito muito também que o mesmo modo de agir que Deus ele fez em nós e que Jesus ele fez em nós, muitas vezes são coisas que acontecem nas nossas vidas, sabe? E eu posso perceber nisso que, assim como a gente foi sarado pelas feridas de Jesus, a gente também pode curar outras pessoas a partir das nossas feridas, sabe? Em diversas situações eu encontrei pessoas em minha vida que tinham feridas que eu já tive também no passado, mas que por causa da graça de Jesus eu fui curado. Lá em Romanos 5, no versículo 20, vai falar sobre isso, sabe? Lá fala bem assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Então, à medida que a gente começa a ser mais cheio de Deus, a gente começa a transbordar. As pessoas ao nosso redor começam a ser afetadas pela mesma graça que habita dentro de nós, sabe? O amor que Deus ele coloca em nós, ele nunca é um amor que simplesmente nos enche, mas transborda para outras pessoas. E é exatamente isso que a gente percebe lá em Lucas 5, quando aqueles 4 amigos levam um paralítico até Jesus para ele ser curado. Na minha vida eu quero estar rodeado dessas pessoas, sabe? Eu não quero simplesmente conhecer Jesus, e que bênção que há nisso, sabe? Conhecer Jesus. Mas eu quero também estar rodeado dos amigos de Jesus. Eu quero estar rodeado das pessoas que, quando eu precisar ser levado até Jesus, eu vou ter esses amigos, sabe? E sabe, na minha vida, eu fui uma pessoa que eu sempre tive muito problema com a questão da paternidade, sabe? Eu não tive a oportunidade de ter um pai presente em casa. E à medida que eu fui me aproximando de Deus, Deus ele sarou isso em mim, sabe? E eu fui completo pela paternidade de Deus. E na minha caminhada, nesses últimos 2 anos que eu venho caminhando com Jesus, eu já encontrei diversas pessoas, diversos meninos que não tiveram pais presentes em casa. E por causa dessa ferida que eu tinha, eu pude apresentar o poder de Deus, eu pude apresentar para eles a paternidade de Deus, sabe? Então, com o passar do tempo, a gente começa a olhar para as nossas feridas do passado, como um meio da graça na vida de outras pessoas, sabe? Não são mais feridas que apenas nos machucam, mas que transformam a vida de outras pessoas, sabe? Que levam outras pessoas a conhecer o amor de Deus. Então, que nos nossos dias, em todos os dias, a gente sempre olhe para as nossas feridas, não com pesar, não com culpa, não com tristeza mais, mas com alegria, sabendo que essas feridas elas podem ser usadas para transbordar esse amor em outras pessoas. Então é isso, rapaziada, eu tô gostando muito de fazer esse estilinho de vídeo assim, tipo um devocional curto, com os pensamentos e pá. E eu acho que eu vou tentar manter uma frequência, não garanto que tipo, vou fazer direto e tal, mas vou manter uma frequência, sabe? É muito bom poder compartilhar tudo que eu aprendo nesse quarto aqui, tipo, eu faço os meus devocionais nesse quarto, então compartilhar aquilo que Deus vem me ensinando nesses dias aqui e nos meus momentos de oração nesse quarto aqui com vocês vai ser muito bom, sabe? Quem sabe, assim como Deus me atingiu, Deus possa te atingir também com a mesma mensagem. Então, se foi útil pra você, sabe, se te ajudou de alguma maneira, ou se você acha que tem alguém que precisa escutar isso também, compartilha, tá ligado? Sei lá, posta no seu story, manda pra um amigo, enfim. É isso, rapaziada. É nóis, Deus abençoe.